Este é um mundo único, repleto de segredos e riscos. Nos mares, vivem os piratas, que seguem suas próprias regras, em busca incansável de aventuras e riquezas. Há 22 anos atrás em Lone Town, uma multidão esperava ansiosamente pela execução de Gold Roger, o rei dos piratas. Ele havia sido condenado à morte por seus crimes de pirataria, mas ele também havia conquistado um enorme tesouro. E antes de ser executado, disse a todos que se quisesse riqueza. Olá a todos, eu sou Deadpool. Esta é a história de One Piece, a série resumida para quem não tem muito tempo. Entre na playlist para assistir outros vídeos do canal também, e se inscreva para os próximos vídeos, que estarão em nosso canal. Em breve, deixa um joinha para nos dar essa força, fama e poder no tesouro dele. Continha tudo o que esse mundo poderia oferecer, e era de quem o encontrasse. A multidão, entusiasmada, partiu para os mares em busca do tesouro, iniciando assim a grande era dos piratas. Em busca de One Piece. Nos dias de hoje, no Mar Azul Oriental, um jovem navegava em um pequeno bote furado. Era Monkey D. Luffy, um garoto de 17 anos que não sabia nadar, mas estava determinado a encontrar o One Piece e se tornar o rei dos piratas. Mas ele precisava de uma tripulação para isso, contando para um pássaro mensageiro, e o bote afundou, e ele teve que entrar dentro de um barril, indo parar em uma batalha de canhões de uma pirata alvida procurada viva ou morta, pela recompensa de 5.000 BRS, e estava saqueando um pequeno navio de uma forma bem violenta por sinal, e o barril de Luffy acabou indo parar nesse navio. Ela por sua vez estava procurando o famoso caçador de piratas, Honoroa Zoro, e ela sabia que ele já esteve naquele navio, porém um tripulante disse que ele foi parar na ilha assim, e ele tinha uma lista de piratas que estava caçando, mas segundo o marinheiro, ela não estava nela. Irritada, a Alvida matou o coitado e na sequência mandou Kobe limpar a bagunça, e ela gostava de ser bajulada. E ele encontrou Luffy saindo de um barril na despensa, que pediu para Kobe ficar quieto. Estava tudo bem, ele não iria fazer mal e só estava morrendo de fome, e segundo Kambem, a capitã Alvida não deixava ninguém comer antes dela, pois ela era dona do navio. Luffy também disse que era um pirata, mas para Kobe ele não parecia, pois piratas eram asquerosos, e ele detestava piratas, mas Luffy disse que era diferente, contando a história de quando era um garotinho de sempre esperava um pirata chamado Shanks voltar à ilha Fuja, que era um cara gente boa, porém pirata, que saqueava e roubava, e que o encorajava para não ser pirata, pois era perigoso. E ele poderia se machucar, e para ser pirata teria que ter coragem. Então Luffy, para mostrar que era corajoso, e que não tinha medo de se machucar, e queria ser pirata, pegou uma faca, fez aquela cicatriz em seu rosto. Eu não tenho medo de me machucar, e eu vou te provar! Moleque do c... Ele só fez aquilo para provar que tinha capacidade de ser um pirata, mas seu objetivo agora era achar o One Piece, e assim que montasse sua tripulação iria para a Grand Line encontrar o tesouro, que segundo Kobe era o lugar mais perigoso dos 7 mares. Só que para Luffy parecia divertido, então Kobe o ajudaria a sair do navio, só que, desastrado, acabou fazendo barulho e acordando todo mundo, e a capitã Alvida já achou que Kobe estavam traindo e trouxe um caçador de recompensas, mas Luffy disse o seu nome, e que se tornaria o rei dos piratas um dia, e claro que ela caiu na gargalhada. Segundo Alvida, ela era a capitã mais forte do mundo. Ela queria que Kobe repetisse isso, porém Luffy não deixou, pois Kobe agora era independente, e que a Alvida era cruel e igual uma marmota. Nesse momento ela queria atacá-lo, só que Luffy era ágil, e salvou o garoto, fora que quando começaram a atacar, seu corpo era feito de borracha, e ele podia esticar todo, e assim começou a mostrar os seus poderes e habilidades para fugir de Alvida, e ela mesma estava destruindo o seu navio. E mais uma vez Luffy impediu que ela atacasse, fazendo Gomu Gomu no Pistol, que é um super soco, e enviou ela para longe, e ninguém mais da tripulação queria atacá-lo, e junto com Kobe sairia daquele barco. Já na ilha Sixis, o famoso caçador de piratas Honoroa acendia 2 velas, e um assassino chamado Mr. Seven estava seguindo ele há 3 dias. Então, conversando com o Zorro, disse que era de uma organização chamada Baruch Wonks, que gostaria de contratar sua técnica única,
mas ele não estava interessado em entrar para organização nenhuma, e nem ter uma tatuagem na cara. Com isso, o assassino se sentiu ofendido, e queria lutar com o Zoro, só que ele é um excelente espadachim habilidoso. O Mr. Seven não teve nem chances contra Zoro, partiu no meio. Jalaf contou como ganhou seus poderes de se esticar depois de Shanks costurar sua cicatriz. Estava curioso por não aceitar como pirata, mas no meio do tesouro de Shanks, ele achou uma caixa e nela uma fruta, e como estava com fome devorou ela inteira. E no bar um cara querendo beber com sua equipe ficou provocando Shanks, quebrando a garrafa e querendo brigar com ele. Shanks não fez nada, apenas ignorou e limpou a bagunça aí. Ele foi embora porque para Luffy, aquilo era uma ofensa, e ele teria que sim encher o cara de porrada, mas segundo o Shanks nem tudo se resolvia na violência, e como saiu irritado, Shanks segurou o seu braço e percebeu que o garoto tinha comido uma das frutas do diabo e transformou o corpo dele em borracha e agora podia se esticar, mas estava atrás de uma tripulação, e achar a Grand Line. Jacob tinha um grande sonho de entrar na marinha, que parecia uma ideia maluca, mas Luffy o encorajou a correr atrás dos seus sonhos, e ele também teria que achar uma base da marinha para encontrar o mapa da Green Line, só que por enquanto iria apenas puxar um rompe. Pra que preocupar, né? Ah, mal paz. Como é que nós tá tranquilão com a vida, graças a Deus. Agora em outra parte do Mar Azul conhecemos Nami, uma garota esperta que aplicou o velho golpe da garota em defesa e roubou o barco de 2 piratas. Mané, seu destino era a cidade das Conchas, onde Luffy e Kaido chegaram, e antes que pudessem invadir a marinha foram no bar. Estava Zoro e Nami, e a filha da dona fez para ele 2 narguilé com chocolate, só que ela acabou esbarrando e derrubando a comida. Arrogante, ele pisou na comida e repreendeu a garota, só que Zoro disse que ele tinha derrubado sua comida, pegando no chão, provando, dizendo para a garota que estava delicioso, e ele agora queria que ele comesse o outro e pedisse desculpas, mas o filho do Capitão Morgan sacou sua espada e queria lutar, e não podia dar em outra. Apanhou feio, e os outros oficiais da marinha entraram na luta, mas também apanharam junto com ele. Nami aproveitou a bagunça para derrubar um oficial para roubar o seu uniforme, e depois que Zoro acabou com todos os oficiais, Luffy achou aquilo muito maneiro, mas Zoro só não bateu mais em Helmepo, pois precisava falar com o pai dele, dizendo que o capitão devia uma grana para ele pela cabeça de um assassino. Bom, Capitão Morgan Mão de Machado era o maior oficial da marinha naquela cidade e achou impressionante Ronoro acabar com seus homens com facilidade sem sacar a espada. No entanto, só seria pago se cumprisse uma pena de 7 dias preso por agredir um oficial da marinha, e como viu a oportunidade de tirar uma soneca, aceitou. Luffy ficou impressionado com o que viu no bar. Queria conhecê-lo, mas antes precisava entrar na marinha para achar os mapas para a Grand Line. Já Zoro cumprira sua sentença de 7 dias no pátio amarrado. Helmepo diz que o seu pai nunca deixaria ele sair vivo daquele lugar. Já Nami se infiltrou na marinha como marinheira, já que roubou o uniforme. E Luffy saiu no pátio e encontrou Zoro amarrado e reconheceu que ele era um cara bom defendendo uma garotinha no bar, e gostaria que ele entrasse para o seu bando, pois ele era manquim de Luffy, que se tornaria rei dos piratas um dia. Zoro achou ele bem otimista, mas era um caçador de piratas, dizendo que um dia fez uma promessa a uma pessoa que seria o maior espadachim do mundo, e o soltou, dizendo que se ele aceitasse a proposta estaria por ali continuando sua busca pela sala de mapas, onde Nami estava procurando os mapas da Grand Line, só que um oficial apareceu, e ela tentou mentir, mas o mesmo cara que ela roubou o uniforme estava de volta, e disse que ela era uma ladra e mentirosa, e ela teve que lutar e derrubar ele novamente. E Luffy caiu por ali, e aí se conheceram, e ele disse que ouviu tudo, que ela era uma ladra e que o seu mapa da Grand Line estava na sala. Ela não gostou da ideia de ser o mapa dele, mas saíram juntos em busca da sala do Capitão Morgan. Então foram juntos sem saber muito bem o que estavam fazendo, e deram de cara com o Capitão Mão de Machado. E aí Luffy entendeu o lance do machado. Que machadão! Nossa! Helmepo estava pelado com a espada de Zoro, se achando na frente do espelho, só que ele
apareceu bem na hora no seu quarto pegando uma katana e dizendo que matá-lo seria até um presente. Já Nami deu uma de oficial transferida para o capitão, cheia de lábia e esperta, convenceu o capitão Morgan que estava levando um prisioneiro, e depois que ele saiu ainda conseguiu roubar suas chaves. Luffy achou aquilo maravilhoso e ela tinha que entrar para o seu bando de piratas, mas Nami odiava os piratas e assim que entraram na sala do capitão, Luffy explicou que ele queria se tornar o rei dos piratas quando chegasse na Grand Line, e ali embaixo da mesa tinha o cofre onde estavam os mapas. Só que o capitão ficou sabendo da ladra e do pirata, então agora tocou o alarme. Luffy teve que mudar de plano, e com seus braços de borracha e sua força conseguiu tirar o cofre do chão e caíram no pátio, e aí encheu de oficial por ali. Eles tiveram que descer a porrada em todo mundo, e o Zoro iria escapar, mas decidiu ajudar os três passando o rodo em todo mundo, e para Luffy os três eram um bando, só que agora teriam que enfrentar Morgan, que não ligava de lutar sozinho, pois era muito forte. Mas assim que começaram a lutar, Luffy e Zoro ficaram com Morgan e Nami com os oficiais que, apesar dos dois serem espertos e rápidos, cada parte do corpo de Morgan era uma arma e precisava de uma estratégia melhor, e aí foi que Zoro mostrou o porquê das três espadas, pois uma ele usava na boca e foi útil para mobilizar Morgan para Luffy aplicar um super chute bem na cara do capitão, só que o lance agora era eles saírem daquele lugar. Zoro levou o cofre para o barco de Nami. Luffy ainda insistia que era um bando, só que precisavam esperar seu amigo Kobe, e quem apareceu foi Helmepo com o cabelo cortado, pois Zoro deu um talento. Kobe chegou dando um soco, colocando ele para dormir, dizendo a Luffy que ele não iriam com eles, pois achou a oportunidade de ser marinheiro ali naquela cidade, e que quando se encontrassem novamente, seria um inimigo, mas para Luffy ainda eram grandes amigos, se despedindo deles e partiu em sua jornada. Mas em pleno mar, Galbo, vice-almirante, recebeu uma ligação que piratas saíram da cidade das Conchas com o mapa da Grand Line, e isso deixou ele muito irritado, pois um pirata de chapéu de palha estava com os mapas. Bom, não era só um almirante agora que estava atrás dele, mas sim outro capitão. Surgiu o Bag, o palhaço, que tinha uma recompensa de 15 milhões pela cabeça dele e, segundo o palhaço, esse mapa era dele e iria matar quem fosse preciso para conseguir. Loucura. Quando criança, Luffy treinava suas habilidades, mas por enquanto só quebrava cadeiras, e a dona do bar disse que o problema nem eram as cadeiras, e sim a fruta, pois não existe outra igual. Então cada habilidade é única, porém ao come lá automaticamente faz-se um acordo com o diabo, e a mãe dos oceanos vira as costas para quem come e também retira suas forças, mas Luffy tava nem aí para isso, já que era forte, queria entrar agora para a tripulação de Shanks, que estava de saída para ficar alguns meses fora, e também estava atrás do tesouro do One Piece, só que nunca mais voltaria para aquele porto, deixando o Luffy bastante chateado. Mas em dias atuais, Luffy estava animado, e difícil ver ele triste, atrapalhando a Nami, que estava tentando abrir o cofre. Só que era a primeira viagem como pirata e se importava muito com o seu chapéu de palha, que mesmo parecendo velho era o seu tesouro. Já Zoro estava mesmo tentando dormir, conseguiu abrir o cofre e lá não tinha ouro, nem joias, e sim mapas da Green Line, na verdade conhecimentos que ninguém ali sabia exatamente o que era. E Nami explicou que a Grand Line era a faixa de navegação pelos mares, que estava repleta de riquezas, e segundo Luffy, o One Piece, este tesouro perdido do capitão Gold Roger, e Zoro não sabia o que era isso, só que matou vários piratas em busca dele. E, para Nami, era apenas uma lenda, só que nesse momento eles foram encontrados, onde jogaram um gás neles e deixaram eles desacordados, mas Luffy aproveitou para engolir o mapa, e quem fez isso foi Bag. Agora estavam dentro de uma caixa, e Nami preocupada com o mapa, mas Luffy disse que estava protegido até que o caixote foi aberto e eles estavam bem no meio do circo do Bag, que não estava feliz com seu espetáculo. Luffy viu um cartaz dele na cidade das Conchas, achou que o seu nome era Boga, agora que disse que ele era um pirata raiz, e o mané achou que estavam falando do seu nariz, porém ele estava irritado, pois 3 elas tinham
roubado um mapa bem embaixo do seu nariz. E que toda a sua tripulação de malucos era mais temida, e ele sim que encontraria o tesouro e seria o rei dos piratas, mas Luffy ficou confrontando que ele seria o rei, porém Zoro queria descer. Era no braço em todo o mundo por ali. E Nami propôs algo diferente, dar ao palhaço um novo integrante, jogando o chapéu de Luffy para o alto para mostrar que ele esticava, mas fez isso só para correr para fora e ver o que Bug tinha feito. Com a cidade bom, todos da plateia eram seus escravos e agora eram obrigados a aplaudi-lo. Então Bug que prendeu os outros e agora teria uma conversinha com seu novo amigo de borracha para saber onde estava o mapa da Green Line. E nas conchas Kobe se alistou na marinha e conheceu o vice-almirante Gob, que capturou Gold Rogeons, o rei dos piratas. E o vice-almirante ficou curioso com o cadete recém-alistado da marinha. Já Zoro e Nami estavam presos, mas ela sempre sabia escapar da cela, só precisava de um tempo, e ouviram os gritos de Luffy, torturado pelo palhaço, mas não eram de dor, e sim de cócegas, pois esticado não causava nenhuma dor. Bug queria saber onde estava o mapa para a Grand Line, e o humor de Luffy mudou quando ele pegou o seu chapéu, pois conhecia o pirata que já usou ele, Shanks ou Ruivo, que serviram juntos em uma tripulação até que ele o traiu como pirata, e parece que Bug queria ser sempre o centro das atenções, queria que o prefeito esticasse Luffy até quebra-lo. Ele disse que não faria isso porque ele já tinha destruído a cidade, e isso já era o suficiente. Bug então pegou um garoto da plateia e iria usá-lo em seu show, e nessa Luffy se soltou, usou o seu super soco arrancando cabeça de Bug. No entanto, ele também tinha comido uma fruta que deu a possibilidade dele se partir e se grudar novamente, fora que podia controlar suas partes separadas, e fez isso para derrubar-los. Já Nami precisava de mais tempo para sair da cela, só que um pirata apareceu dando um soco na barriga de Zoro, pois ele tinha matado o seu irmão quando caçou ele em seu reino, e estava atrás dele há anos, e como o Zoro arrancou a cabeça do seu irmão, iria ver se ele conseguia salvar a dele na roda onde ele estava preso. Já na cidade das conchas, o vice-almirante queria falar com o Kobe, confrontando, pois ele foi visto antes em uma taverna com aqueles piratas, e com medo de ir para o pátio, Kobe contou que foi prisioneiro da pirata Alvida, mas Luffy o salvou, mas como ele queria ser muito marinheiro, pois era seu sonho, Luffy o libertou, e isso impressionou o vice-almirante, pois ele tinha contado a verdade, só que agora junto iria encontrar o pirata do chapéu de palha, que quando criança os mesmos bandidos chegaram no bar de novo e Luffy confrontou ele, mas o pirata não iria ser piedoso só porque era um pirralho, mas Shanks apareceu e dessa vez ele não iria ser amigável, e junto com sua equipe que eram bons de briga e de tiro, o terceiro naqueles piratas sem piedade, só que depois Luffy desapareceu. Já no circo ele estava em um tanque onde o pirata Bug estava enchendo de água do mar, que automaticamente tirava os poderes de quem comeu a fruta do diabo, e se ele não falasse onde estava o mapa morreria afogado. Disse que daria oportunidade para ele entrar para a sua tripulação e ser um dos aliados do rei dos piratas e ser amado por todos, mas Luffy disse que nunca entregaria para ele. Então Bug encheu o tanque e isso fez ele lembrar de quando era garoto, que foi sequestrado pelo pirata maldoso, só que no meio do mar, o bote foi atacado por uma criatura que derrubou os dois na água e na sequência devorou o pirata, só que Luffy não sabia nadar e estava se afogando, mas Shoko o salvou e colocou no bote, mas o monstro marinho ainda estava cercando eles e ia atacá-los, e foi aí que Shanks também mostrou que tinha poderes, e com apenas os seus olhos confrontou a criatura e a mandou embora. Some daqui. Aqui tem coragem. Sua coragem lhe custou um braço, mas pelo menos salvou Luffy, que era o mais importante. Agora estava quase se afogando no tanque e Zoro quase perdendo a cabeça, mas como Kabashi não percebeu que acertou a corda que prendia a Zoro, foi surpreendido por Nami. Zoro se soltou e enforcou o pirata, o deixando desacordado. E agora o plano era dar uma surra em todos os piratas por ali. Nami chegou no circo e já trincou o tanque para soltar Luffy, e como ele se afogou, acabou cuspindo o mapa para fora. Isso deixou o Bug muito feliz, pois conseguiu finalmente pegar o mapa da Green Line. E o Luffy feliz por ter o seu chapéu de
volta Zoro e Nen queriam lutar com Bag, o problema era partir de um cara que já estava partido em vários pedaços e ainda conseguia controlar esses pedaços, uma habilidade extremamente poderosa, e venceu os amigos de Luffy com facilidade, mas agora Luffy queria lutar com o palhaço que tinha a fruta mais poderosa, só que Luffy e seus amigos eram mais inteligentes, pois colocaram as partes do palhaço em caixotes, deixando ele apenas um cotoquinho, e como sempre ele repetia que o seu nome era Monkey D. Luffy, e seria um dia o rei dos piratas, deu um super soco e enviou o palhaço para longe, dando o mapa agora para Nami, pois ela era a navegadora, e antes de irem soltaram todos os prisioneiros, mostrando ao prefeito que ele era um pirata sim, só que diferente. Já na cidade das Conchas, o almirante colocou o capitão Morgamão de gancho no pátio como exemplo pela corrupção que aconteceu naquela cidade. O prefeito agradece o Luffy por ter salvado a cidade, até dando a ele comida, e quando o garoto Luffy entendeu que não poderia entrar para o bando de Shanks, mas um dia ele teria o seu barco, o seu bando que confiasse nele, e sairia no sonho de ser o rei dos piratas, e foi aí que Shanks deu a ele a coisa mais importante, tinha seu chapéu de palha, e quando se encontrassem novamente ele devolveria, mas só quando fosse um pirata poderoso, ficando emocionado, pois Shanks era um pai para ele, e talvez nunca mais veria ele novamente. E agora Nami costurou o chapéu de Luffy, pois para ele era seu verdadeiro tesouro, e o incrível desse personagem é que ele acredita demais em si mesmo, e se o caminho estiver fácil, não está no caminho certo. Porém Nami ainda não fazia parte 100% desse grupo, pois fez uma ligação dizendo que estava com o mapa. Sou eu. Pode avisar que eu já tô com o mapa. Bicho safado. Há 7 anos atrás, na Vila Sonra, os sinos eram tocados, pois os piratas estavam chegando, porém São se passava de um trote de Usopp, que até hoje, depois de crescido, fazia isso na cidade. Já Luffy, na sua jornada, tinha acabado de fazer a bandeira do bando do chapéu de palha, e Zoro diz que alguma coisa estava vazando no barco. Nami foi verificar, e os instrumentos que ela usava para se comunicar. Então chegaram à conclusão que teriam que arrumar um barco melhor e maior, e o destino seria as Ilhas Gregos, onde lá teria a Vila Cerote. Já no navio do vice-almirante, levou os cadetes para aprender como trabalhar em navios, e Kobe teve que melhorar o nó, e Helmepo que não gostou dele fazendo o seu serviço, e o almirante chegou, e como foi Kobe que fez aquele menor, estava muito bom, e ganhou a confiança do vice-almirante, nem precisava mais ficar com os aprendizes por ali, já que ele passou muito tempo em um navio, gerando um baita ciúmes em Helmepo. Já o bando do chapéu de palha chegou à vila. Zoro estava inconformado que o palhaço valia 15 milhões, e eles não trouxeram a cabeça dele. O problema é que todo mundo agora era foragido, e ele não pode pegar essa recompensa, e Nami estava procurando um navio na vila. Já o palhaço conseguiu recuperar suas partes, e mensageiro disse que um tal de Erlog queria vê-lo, só que o palhaço não já queria atacá-lo, mas o mensageiro também era forte, já colocou o palhaço para dormir. Já Nami contou para Luffy que na ilha eles eram especialistas em construir navios, então já que era assim ele não queria roubar, mas achar o membro para o bando. Só que Nami e Zoro sabiam que eles não tinham grana, e uma hora teriam que ver se a segurança era fraca, até que Luffy achou um carneiro na proa e ficou maravilhado, e lá estava o Usopp, que passou algumas informações para Luffy que na verdade ele não era o verdadeiro dono, apenas limpava bostas de passarinhos nos navios, só que sua amiga era dona de tudo e poderia conversar com ela para ver se desenrolava o navio. Kobe ganhou tanta confiança ao almirante que estavam jogando juntos, e o Usopp levou o bando para a casa de sua amiga Kaia, e pela casa dela já mostrava que ela era muito rica, só que o Usopp não era bem-vindo. Porém a própria Kaia apareceu com seu mordomo Clarrador, que também não gostava de. Só que era aniversário de Kaia e ela adorava ouvir as histórias dele, e como trouxe seu bando, ela convidou todo mundo para o jantar, com direito até tomar banho e trocar de roupa, e mesmo o mordomo não gostando, era aniversário dela, e seria seu presente. Ela adorava suas histórias malucas, apesar de estar doente, ela sempre preferia estar com ele por perto, pois se sentia bem. Luffy falou que não fazia a menor ideia do que
vestir e olha que tinha muita roupa por ali e Nami tentava ser elegante, mas os dois manés não entendiam muito de moda las, aposta com Nami que conseguiria o navio, caso contrário seguiria o plano dinâmico então roubariam. Sem problema, é nóis. Já o mordomo era protetor demais, e sempre cuidava muito da senhora Kaia, mas a comida dela parecia estar envenenada e passou para os funcionários que aquela noite teria que ser perfeita. Jacob estava jogando e aprendendo como confrontar piratas e tinha que tomar decisões rápidas, ganhando o jogo do almirante e o deixando muito contente. O bando do Chapéu de Palha estava todos elegantes e curtindo a festa até que a senhora Kaia apareceu e o Zoro sabia que tinha visto o carroador em algum lugar, mas não se lembrava onde, mas ele disse que nunca esteve nos lugares que ele citou. Então o jantar foi servido e a senhora Kaia não podia comer nada que não tivesse na sua dieta, e sua sopa envenenada foi colocada na sua mesa, só que Luffy precisava falar com ela já que ela era dona de todos aqueles navios que estavam à venda, e segundo ela ainda não, mas ainda era o Sr. Melwin que cuidava de todas as finanças desde que sua família morreu, mas a partir daquela noite, todo o porto e os navios seriam dela. Então foi nessa que Luffy aproveitou para se apresentar. Ele disse que não era marinheiro, e sim pirata junto com seu bando, só que desde quando era criança sonhava em ser um pirata de verdade, e aquele navio com a frente de um carneiro era perfeito para irem até a Green Line achar o tesouro e ele se tornar o rei dos piratas, e queria saber qual a resposta de Kaia ao mordomo. Achou um absurdo ter piratas por ali, e nesse momento ela começou a passar mal, então o mordomo a levou para os seus aposentos. A senhora Kaia ainda insistiu que eles passassem a noite por ali. Luffy ficou confiante. Já Helmebo foi falar com o vice-almirante, e ele estava lá se divertindo jogando, porém acharam um pequeno bar e nele a bandeira do bando do Chapéu de Palha. Então pela localização ele estava na ilha de Serape. Então para encontrá-los enviou Kobe, que se mostrou inteligente e subiu sua patente de cadete, e ele teria chance de mostrar o seu trabalho. Jamel é o responsável por dirigir os negócios, precisa falar com ela, mas o mordomo não deixava, pois ele achou muito estranho ela estar transferindo os direitos de toda a empresa para Claroador, e isso não fazia sentido. Porém no momento que ele iria falar com ela, na verdade ele era um pirata e assassino e matou Melwin antes que ele falasse. O palhaço Bag foi falar com Harlock, o pirata, que valia mais de 20 milhões a recompensa, e parece que esse é um lance de hierarquia. Quanto maior o valor, mais importante é o pirata, e o palhaço não estava pagando o tributo por estar andando em seus mares, e como ele tinha saqueado uma cidade, que queria saber de suas ações, mas o palhaço disse que não era ele que estava desrespeitando Harlock, e sim um pirata de borracha chamado Luffy, que tinha roubado os mapas e estava atrás do One Piece, e se Harlock deixasse sair ele iria atrás do pirata e acabaria com ele sozinho. Porém Harlock não deu a resposta. Já na mansão durante a madrugada, Luffy encontrou o Zoro, que queria achar uma bebida, e ele comida e NAM foi fazer o que faz de melhor, ser mão leve, e acabou no quarto de Kaia dizendo que estava procurando o banheiro, mas com aquela fronha cheia de coisas da decoração não conseguiu disfarçar o que estava fazendo. Então o jeito foi começarem a conversar, já que ela era muito rica e não compartilhava nada com ninguém, e pelo menos aquela noite tinha com quem conversar. Já Luffy e Zoro encontraram o Zop com seu estilingue na cozinha, e ele estava até animado por saber que estavam partindo em uma aventura, e gostaria muito de fazer isso, mas não fazia por causa de Kaia, que não eram namorados, mas sim super amigos desde quando ela perdeu os pais dela, e ela também gostava muito dele. Aquela típica história de friendzone, sabe? Mas quem o Zop era muito bom de tiro, e Luffy achou aquilo maravilhoso. Ele disse que aprendeu com seu pai, um chamado Yazuki. Luffy conhecia, pois era do bando de Shanks, e bom de tiro e um pirata habilidoso, e saber disso deixou o Zop animado. Só que Zoro queria mesmo era beber, e o Zop diz que levaria até a adega, e Luffy ficou lá para comer justamente o veneno que era para a Kaia. Zoro e o Zop chegaram na despensa, viram Melwin morto no chão, e pelo ataque Zoro já tinha visto isso antes.
Então Clarador apareceu, estava ali e na verdade ele se identificava como Kuro, o capitão dos piratas do Gato Preto, e tinha uma recompensa de 16 milhões por sua cabeça, e fingiu sua morte para se infiltrar naquela família rica. Só que o Zoro agora estava a fim de ganhar uma recompensa, e teria que lidar com um oponente extremamente rápido. O problema é que ele tinha alguns comparsas que derrubaram e o Zop escapou, e Kura queria que seus capangas se livrassem dos dois corpos, para que ninguém achasse. Enquanto isso, Nami fez uma amizade que nunca teve com Kaia, e percebeu que era uma garota legal, porém rica e sozinha, e os capangas do capitão Kuron jogaram Meria Zoro no poço junto com suas espadas, e ninguém acreditou no Usopp por dizer que tinha piratas na cidade. Ninguém acreditava mais, e nem mesmo sua mãe doente acreditava, e desde que seu pai foi embora com piratas acreditavam que os piratas estavam voltando. Mas aquela noite ele teve quem acreditou nele, justamente Kobe, que chegou com os cadetes na cidade. Melhor do que nada. Dentro do poço, Zoro acordou ao lado de Merry morto, e agora teria que achar um jeito de sair daquele poço. Usopp explicou a Kobe que o mordomo aquela dor era na verdade o capitão Kura dos Gatos Pretos, mas Helmepo interrompeu dizendo que isso era mentira, pois seu pai capitão Morgan o matou. Mas Usopp insistia, pois lá também estava pirata do chapéu de palha, o Luffy. Então, como também conhecia ele, era seu amigo, decidiu ajudá-lo. Já Nami achou o Luffy desacordado, pois tinha mandado para dentro uma panela de sopa envenenada, e não conseguiu tirar Luffy da mesa e teve que se esconder nos armários. E foi aí que ela descobriu que o mordomo e os seus funcionários não eram bem quem estavam dizendo ser, e que Luffy tinha comido a sopa envenenada que era para Kaia, e eles teriam que jogar ele junto com outro de cabelo verde no poço. Mas nesse momento Kobe com a marinha chegou na mansão da senhora Kai, e o mordomo iria cuidar de tudo. Então, assim que atendeu a porta, conversou com o Kobe, que disse que estava investigando se tinha uma invasão de piratas ou não, e o Zop disse que ele era o pirata com lâminas nas mãos. Kobe verificou e não achou nada, e o mordomo disse que o Zop era um mentiroso. Toda a vila sabia que ele era assim, e ficou ainda pior depois que sua mãe morreu. Então Helmepo disse que estavam perdendo tempo com isso, e na verdade eles estavam ali pelo Luffy. Então o mordomo disse que ele estava na cozinha bêbado, e se a marinha quisesse levá-lo iria providenciar. Então disse aos funcionários para levá-lo até a porta, e já que estava envenenado não acordaria, então entregariam ele para a marinha. Infelizmente o Zop não tinha como provar, e Kobe precisava fazer mais algumas perguntas ao mordomo, e mesmo Nami acertando a funcionar em cheio, o mordomo disfarçou dizendo que eles já estavam com um criminoso sobre custódia e ele tinha mais coisas para fazer. Já Zoro tentava sair daquele poço, mas suas tentativas foram em vão. 7 anos atrás Zoro estava em seus treinamentos para se tornar um espadachim na vila Shimokuzuki. Ele estava levando uma baita surra de Kuina na frente do seu mestre. Zoro ficou extremamente desapontado depois de perder a luta, e diz para Kuina que não eram amigos, e que um dia se tornaria muito melhor que ela, e também seria o melhor espadachim do mundo. Só não vence ela, pois usavam espadas de madeira, e em uma luta de verdade com katanas ela perderia. Então Kuina aceitou o desafio, porém Zoro teria que estar preparado para ser uma luta até a morte. Kenji volta ao poço, ele iria tentar outra estratégia. Já o Zop foi até o quarto de Kaia para avisá-la que estava em perigo, e que o próprio Carroador era o culpado disso tudo, pois ele não era um mordomo e sim um pirata perigoso que queria todo o seu dinheiro, por isso estava tentando matá-la. Mas a senhora Kaia achou tudo aquilo uma loucura, e não acreditou em Usopp, dando até um tapa em seu rosto. Mas Usopp não iria sair do seu lado, pois queria proteger a garota. Só que por mais que a garota ruiva estivesse solta na casa, chegou a meia-noite, como Kaia completava 18 anos, era a hora de Koel agir, e junto com os piratas do Gato Negro revelaram e trancando a casa para não deixar ninguém escapar vivo de lá. A senhorita Kaia agora acreditou, pois Nami entrou no seu quarto e avisou que ela estava em perigo, porque por todos esses anos o pirata das lâminas nos dedos envenenou ela para ficar doente, e agora virou uma caçada dentro da mansão, pois os piratas estavam prontos, e segundo Kouro era a hora de completar seu objetivo.
Só que os três passaram pelas paredes, e a senhorita Kaia acabou tossindo, e com isso o couro a feriu. Eu sabia agora que era só uma questão de tempo para pegá-la. Já Zoro tentava subir no poço e no seu passado, ele enfrentaria com Kuina com suas duas katanas contra uma apenas, mas a garota era realmente superior. Derrubou Zoro zoando ele por ter duas espadas que não valiam nada, e ela realmente tinha razão, pois não serviu. Kuina era muito superior a ele, e venceu facilmente, e o garoto derrotado agora queria que ela o matasse, mas ela tinha um coração, apenas o encorajou a ser o melhor espadachim do mundo, pois ele a venceria com o tempo e se tornaria um homem, e sua genética venceria uma mulher. Mas Zoro fez uma promessa a Kuina de treinar todos os dias com ela e os dois se tornarem os melhores, e aí sim um dia um se tornar o melhor espadachim e superaria o outro, e esse foi o acordo que fizeram, se tornando grandes amigos. Desde então Jacob disse a Helmepo porque não confiava no mordomo, mas ele por sua vez disse que ele era um puxa-saco e que estava nessa missão, pois o mordomo sabia que ele tinha ligações com o pirata. Só que nesse momento Luffy despertou e, como estava passando mal, vomitou todo o veneno em Helmepo. Já a senhorita Kaia levou Nami e Usopp para um antigo quarto de seus pais. Ela estava triste por ter confiado no mordomo, porém ali no quarto tinha uma das alavancas que liberariam as portas e energia. Só que estava meio enferrujado. Já Zoro, ainda no poço, lembrou de um dos dias mais tristes da sua vida, de quando o seu sensei disse que Kuina sofreu um acidente. Infelizmente morreu. Deixou Zoro extremamente abatido, porém eles tinham feito uma promessa juntos, e no funeral ele pediu para o mestre poder carregar a katana de Kuina, pois ele tinha um objetivo com ela agora, de se tornar o maior espadachim do mundo, e ele iria cumprir essa promessa por Kuina. Então seu mestre permitiu que ele ficasse com sua espada, e também foi um momento que ele finalmente conseguiu sair do poço. Já Luffy contou para Kobe que ele precisava voltar, pois o mordomo mataria Kaia e ela era a única inocente nessa história. Só que Helmepo já estava querendo mesmo era atirar em Luffy, pois ele seria executado de qualquer forma, mas foi impedido novamente por Zoro e derrubou com apenas um soco. Luffy precisava salvar seus amigos, e Kobe, sendo da marinha, não conseguiu impedir, e eles foram para a mansão novamente, e por lá o pirata maligno entrou na sala onde os três estavam escondidos. Precisavam ficar quietos, se encontrasse alguém mataria. Nesse momento Luffy e Zoro chegaram na mansão, e cada um foi para um lado. Zoro encontrou os piratas do Gato Negro e, enquanto isso, o mordomo achou Nami e a senhorita Kaia. Usopp tentou atacá-lo, mas o seu estilingue não surtiu efeito, e o pirata o atacou, e nesse momento queria completar o seu plano e matar Kaia. Luffy apareceu, esticou o seu braço e impediu que o pirata Luffy, feito de borracha, não acertou os golpes, e Kura e suas lâminas afiadas eram capazes de feri-lo. Já Zoro acabou perdendo sua espada mais importante, mas isso só motivou a lutar ainda mais. Foi rápido e habilidoso, e conseguiu recuperá-la, e na sequência vencer os piratas. Já Luffy, para vencer o couro, precisava ouvir seus passos, concentrando e ficando quieto. Isso funcionou agora, só precisava esquivar das lâminas do pirata maligno, e segurou os seus braços e usou sua técnica no Gomu Gomu no Kami, que é uma super cabeçada, enviando ele para fora da casa. Seus amigos ficaram felizes por sua vitória, e agora a marinha cuidaria dos piratas, mas eles também eram procurados e não podiam ficar ali. Nessa, senhorita Kaia deu a eles o presente, justamente o navio que Luffy escolheu, e segundo ela, Melway tinha cuidado muito bem daquele navio. Então, em memória dele, Luffy colocou o nome do navio de Gao Melway, e o pirata de borracha, como sempre muito feliz, e fez o convite a Usopp para ir com eles, pois precisava de um atirador bom igual o pai dele, e mesmo ele dizendo que precisava ficar na vila e cuidar da Kaia, ela o incentivou a ir, e quando voltasse contasse as histórias. De borracha, como sempre muito feliz, e fez o convite reais do capitão, e dando um beijo nele, e assim os piratas do Chapéu de Palha conseguiram seu primeiro grande navio, e como sempre Luffy bem animado. Seu destino agora era a Grande Line. Já o pirata Kuru não foi preso e escapou em um bote. Oficial disse que Kobe fez um bom trabalho em expulsar o navio dos piratas para o mar, e Usopp fez uma bandeira de novo capitão do navio para contrariar Luffy,
e agora ficaram discutindo quem era o capitão. Mas o Luffy disse que agora seria moleza, só que bem nesse momento a marinha começou a atacar o Galberry. Quando o Luffy olhou pela luneta, surpreendeu a todos, pois o vice-almirante era seu avô. Vovô? Vovô? Uai! Quando o Luffy era um garoto, ele tinha feito seu primeiro barquinho pirata e seu avô não gostou nada disso, disse que na verdade queria que ele fosse um marinheiro, mas Luffy insistia em ser pirata. Então seu avô destruiu o seu barco e disse que o treinamento dele começaria naquele dia, levando o garoto agora na mira dos canhões do vice-almirante. Luffy queria era mesmo lutar contra a marinha, mas apenas Nami sabia navegar em um barco, e os outros não faziam a menor ideia do que estavam fazendo. Para o almirante estava fácil demais derrubar aquele navio, tanto que jogou uma bala de canhão com suas mãos, mas Luffy se encheu de ar e a bala de canhão voltou para o navio, acertando o mastro da frente, e Kobe até salvou Helmepo, e isso atrasaria a marinha, e agora Nami navegaria, e os Luffy agora estava chateado com o lance do seu avô ter aparecido, mas algo o animou, e os outros até acharam que ele tinha levado um tiro na cabeça, mas foi sentindo esse cheiro que guiou o Gold Mary, e chegaram ao Baratie. É um restaurante para viajeros, marinheiros e até piratas, só que estava lotado, e o plano de Luffy era comer para conseguir uma reserva só daqui a algumas semanas, e o lance de dizer que Luffy seria o futuro rei pirata também não funcionou. Nami então pagou uma mesa e eles não sabiam que tipo de comida encontrariam ali, mas estavam com fome, e era nessa cozinha que Sanji, um habilidoso cozinheiro, fazia pratos elegantes para o Baratie, mas o chefe Zaf da perna de não gostava que ele cozinhasse. Só que Sanji estava de saco cheio de só servir costelas e acabou brigando com o chefe de cozinha, e ele o mandou limpar as mesas. Porém, como garçom, ele apartou uma briga no restaurante usando suas habilidades de artes marciais apenas com os chutes. Luffy já achou o garçom interessante, e ele serviria o bando do chapéu de palha, e ele já ficou dando umas chavecadas em Nami por achar a senhorita bonita, e todo mundo por ali ficou zoando ela. Já o vice-almirante queria que consertasse e limpasse aquela bagunça, mas não queria reforços, pois fez uma ligação para um caçador de recompensa, Mihawk, que já teve sua recompensa cancelada pela marinha e estava em uma batalha de piratas, e o almirante tinha uma missão para ele. O tal de Luffy, um pirata de borracha que não era lá grande coisa, o lance que esse pirata era tão poderoso que ninguém conseguia pará-lo, fora que partiu um navio no meio com apenas um golpe, e ele estava caçando um tal de Krieg, um pirata que valia 17 milhões. Mais Milhau cortou suas balas, e na sequência matou o pirata, aceitando a missão de recuperar o tal pirata de borracha, que por sua vez estava enchendo o bucho e tomando leite, comemorando a vitória, que não foi bem lá uma vitória, segundo Nami, um desastre total, e ninguém sabia fazer nada. Porém, tinha informação que o vice-almirante era avô de Luffy, mas a conta chegou na hora, e Luffy pagou com uma assinatura. Então o chefe do Baratie foi falar com ele, dizendo que ali não pendurava contas. Então o chefe levou o Luffy até a cozinha, e ele iria lavar pratos para pagar a conta, e Sanji apareceu já querendo voltar para a cozinha, mas o chefe também não queria ele fazendo aqueles pratos diferentes em seu restaurante. Só que quando Luffy provou o prato, adorou e viu que Sanji era muito talentoso. Já Nami estava meio preocupada com o Luffy, porque ele escondia a informação sobre o vice-almirante. No entanto, ela também tinha seus segredos, e no bar, depois de pedir uma garrafa de rum, queria saber de uma rota segura para as Ilhas Konoha. Então, o pirata ali no bar disse a ela que levaria ela pelo preço de 6.000, e no entanto ela não levaria seus amigos e iria sozinha, abandonando o bando. Jacobi perguntou quem era o tal de Mihawk. Ele explicou que era o melhor espadachim do mundo, ninguém era melhor do que ele com uma espada. É que Mihawk também era um Shichibukai, um dos 7 piratas mais poderosos do mundo, que fizeram um acordo com a marinha para deixá-los livres para, em troca, pagava alguns trabalhos. Era assim que o mundo funcionava, e Kobe tinha ainda muito que aprender. Já Luffy, no seu trabalho de lavar pratos, conversou com Sage, dizendo que a comida dele era maravilhosa e adorou, e seu maior sonho era ser o maior cozinheiro dos mares.
e até já tinha ouvido falar de um lugar onde tinha peixes, algas e especiarias raras que nunca ninguém viu e provou, e esse era o seu maior sonho: conhecer e se tornar o maior cozinheiro. Laf encorajou a sair em busca do que desejava, e nesse momento um homem entrou na cozinha pedindo comida, pois estava faminto, e Sanji já fez um arroz com carne para ele, e mesmo o chefe o expulsando da cozinha fez isso para ajudar a alimentar. Viu que ele tinha um coração bondoso e, já que o chefe não reconhecia os seus talentos, ele tinha que entrar para seu bando. E Zero, cozinheiro do navio, queria sair em busca do One Piece, só que o homem ali sentado diz que foi da frota de piratas, determinado a encontrar o tesouro do Gold Ocean, só que a Grand Line foi a ruína deles e perderam mais de 50 navios, e ele foi o único sobrevivente. Já os Op se divertiram e Nami e Zoro brincava de acertar sobre a vida um do outro, onde descobriram que Zoro só teve uma amiga em sua vida, e ela nunca teve ninguém. Jacob foi falar com o vice-almirante sobre as leis não se aplicarem a todo mundo, e o almirante explicou que já tentou ser assim ingênuo e seguir as regras, mas o mundo mudou, e se ele quisesse continuar sendo marinheiro, teria que se adaptar a essas novas regras. Já o Zop bêbado começou a contar vantagens sobre ele ser o melhor atirador de Ash Blue, e que acabou com o navio da marinha. O problema é que ele estava contando isso ao lado de Mihawk. Ele explicou que o capitão era Monkey, então ele mostrou a galera, só que Zoro reconheceu na hora. Sabia que era Mihawk o melhor espadachim do mundo, e era uma honra conhecê-lo, só que queria desafiar Mihawk, que é um duelo até a morte, pois esse era o seu grande sonho: matar o maior espadachim do mundo, e mesmo sem acreditar muito, Mihawk aceitou e, ao amanhecer, mataria Zoro, e levaria o capitão do chapéu de palha. Luffy ainda continuava na tarefa de lavar pratos, e depois de quebrar alguns ele confrontou o chefe dizendo que Sanji não iria desistir dos seus sonhos por causa dele, e que até era um cara bom que fez comida para o mendigo naquela cozinha, e isso era ser bondoso. Porém o seu bando chegou, e Nami estava preocupada tanto por Luffy, pois o seu avô misterioso mandou um Shichibukai levá-lo, e quanto por Zoro, que desafiou ele em uma luta até a morte, e sabia que Zoro era bom, mas era uma mosca para o Mihawk. Porém esse era o sonho dele, de se tornar o maior espadachim do mundo, e só faria isso se matasse Mihawk. Luffy disse que não poderia impedir os sonhos de ninguém, e Nami se importava, depois acreditava que ele era seu companheiro, mas Zoro disse nem amigos ela tinha. Ela ficou irritada e iria deixar o bando e iria partir com aquele pirata para as ilhas com Konomi, e Zoro se preparou para o desafio contra Mihawk, que achou estranho pegar um inseto como Luffy, mas era a hora da batalha contra Zoro, e para essa luta ele usaria apenas uma pequena adaga que estava em seu crucifixo, dizendo que não caçaria um coelho com uma bazuca e não ia precisar de muito. Então Zoro se preparou com suas duas katanas e foi para cima dele, mas não conseguiu acertar nenhum golpe em Mihawk, pois era muito ágil e habilidoso, e entendia que a luta não era apenas força, e estava até brincando com o Zoro, até que se cansou e enfiou a adaga em seu peito, e todos os chapéu de palha estavam vendo, até Nami, que voltou pelos seus companheiros, e Zoro só continuava pela promessa que fez. Então, reconhecendo a bravura de Zoro, Mihawk daria a honra de morrer pela Euro, uma das espadas mais poderosas do mundo, e Zoro colocou a katana de Kuina na boca para receber o ataque, até girou suas katanas e foi para cima, mas nesse ataque as espadas dele foram partidas, e como era uma desonra ter uma cicatriz nas costas, esperou Mihawk matá-lo, então ele deu um golpe único em seu peito, fazendo Zoro cair, e Luffy correu até ele. Nessa ele perguntou a Luffy qual era o seu objetivo. Ele disse que era ser rei dos piratas, e Shichibukai achou interessante a sua ambição, que talvez até conseguiria, pois o mundo precisava de mais jovens loucos como ele. Então disse a Zoro que ainda estava cedo para morrer, e quando se tornasse mais forte era para procurar, e assim teria uma nova luta. Indo embora, Zoro estava perdendo muito sangue, achou que ficaria desapontado se ele não se tornasse o maior espadachim do mundo, mas palavras de amigo Luffy disse que ele não desapontava, pois era o seu primeiro companheiro. Então fez um juramento que até encontrar Mihawk nunca mais perderia. Novamente se tornaria o melhor espadachim, derrubando sua espada e desmaiando por
Zoro ficou gravemente ferido e agora precisavam de um médico, então Luffy foi até Sanji, e seu chefe Zep, o perna de Luffy, explicou que houve. O seu amigo estava morrendo, só que um médico são a 2 dias dali, porém iria ajudar de qualquer forma, e o chefe, vendo que precisava fazer a sua parte, pediu para Sanji separar algumas coisas, e ele iria cuidar disso. Então o chefe chegou com facas, um peixe fresco em whisky, e depois de costurar uns pontos, o chefe colocou a pele do peixe para ajudar a cicatrizar. Só que como o Zoro perdeu muito sangue, não sabia se ele iria sobreviver ou não, mas teria que estar com ele, contar histórias e estar presente para Zoro ganhar forças e permanecer nesse mundo. Já no navio da marinha, Mihawk, que estava esperando o vice-almirante em sua sala, e ele não trouxe o pirata de borracha, como foi combinado, porém como Shichibukai que era, disse que ninguém mandava nele, nem mesmo o governo mundial, e o lance que, presente para Zoro ganhar forças e permanecer nesse mundo, achar o One Piece, e isso deixou o vice-almirante tão nervoso que acabou quebrando toda a sala dele, e disse para Kobe que iria jantar em outro lugar. Já o cozinheiro começou a fazer comida para o bando, e Luffy, concentrado, estava limpando a Wishimoji, que era a espada especial que o Zoro tinha. Ele estava fazendo isso para quando ele acordasse ela estivesse pronta, e pediu para fazer a comida favorita dele, onigiri na cerveja, pois estava confiante que logo acordaria. Já Sanji contou que o seu chefe já foi capitão pirata, ou capitão dos piratas cozinheiros, e era conhecido como Zaf Pernas Uiva, e contou como se conheceram há 9 anos atrás. Sanji estava no navio de passageiros da Ubon Beach, e ele era um dos aprendizes de cozinheiro, e seu sonho era ir para o All Blue, onde tinha peixes e especiarias raras, mas os outros cozinheiros riam dele, dizendo que esse lugar não existia, e invadido por piratas, que era justamente o capitão Zé, que provou a comida e queria temperar com orégano, mas SANJ o atacou por estragar o seu prato, e achou interessante o garoto de boca suja saber cozinhar e dizer que iria para o All Blue, porém uma onda derrubou o navio e Sanji acordou na ilha. Estava junto com o capitão Zef. Todos tinham morrido, segundo ele eram os únicos sobreviventes naquela ilha. A comida era pouca e apenas 2 sacos, e cada um teria que ficar com um. Observar em um ponto da ilha e ver se avistavam o navio. Então, primeiro dia, Sanji verificou a comida, no terceiro se tinha água, e assim foram se passando 25 dias, e o dia chuvoso Sanji até viu um navio, mas ele não avistou o garoto e foi embora. E agora já eram 30 dias, e se passaram 50 e depois 70 dias, e a comida acabou de vez. E como Sanji ficou com um saco menor, achou que o do capitão teria mais comida, mas foi lá com uma faca e rasgou o outro saco, só tinha uma pilhagem de joias. 0 comida. O capitão fez para sobreviver foi arrancar sua própria perna e comer. Nesses 70 dias que se passaram, ele fez isso porque também tinha um sonho de achar o All Blue, e sabia que era real, e o seu tempo estava acabando, mas deixaria sonho viver em Sanji, e por isso deu toda a comida para ele sobreviver. Bom, segundo eles, ficaram lá 85 dias, e o capitão salvou sua vida, e agiu como um verdadeiro capitão. Já Nami achava que Luffy tinha que ter impedido o Zoro, mas Luffy explicou que faria qualquer coisa para salvar o Zoro, menos ficar no caminho do sonho dele. E para Nami, nem todo mundo conseguia seguir os seus sonhos. Já Almirante conversou com Kobe sobre Luffy ser o seu neto, e ele fez de tudo para que seu neto virasse o marinheiro, mas queria capturá-lo para arrancar essa ideia da cabeça dele. Mas como explicou que passou um tempo com Luffy, e nada que o vice-almirante fizesse mudaria o fato de Luffy ser pirata. Talvez ele tinha que deixar ele viver sua vida de pirataria. Então faria uma reunião com toda a equipe para decidir o que fazer. Já no Baratir, Arlong, o pirata homem-peixe, e os seus homens chegaram cheios de fome, tirando um cara da mesa, e disse para o chefe, que era dono do Westbrook, e estava atrás de um pirata com um chapéu de palha, pois ele tinha algo que pertencia a ele. O chefe disse que não conhecia ninguém com chapéu de palha e traria qualquer refeição que ele quisesse sem custo nenhum. Só que Arlong explicou que já estava servido, e se ele não trouxesse o pirata do chapéu de palha, começaria a devorar as pessoas por ali. Nami avisou que Arlong estava no Baratir atrás de Luffy, justamente
por causa do mapa da Grand Line. Então Luffy, Sanji e Usopp já queria defender o lugar e salvar as pessoas, mas Nami explicou que ele era o pirata perigoso com a maior recompensa, mas Luffy tava nem aí para isso. Arlong estava no Baratir atrás de Luffy justamente, estava fazendo terror com os clientes e Luffy chegou e achou que pela fama Luffy era maior, por sua vez nunca tinha visto um cara de peixe tão feio assim. Arlong só achou ele por causa que Arlong estava no Baratir atrás de Luffy justamente, de Baggy o palhaço, e que os piratas peixes partiram ele em várias partes, só deixando a cabeça, e ele ouviu a conversa de Luffy desde que se encontraram, pois sua orelha estava no chapéu de Luffy. Esse tempo todo Arlong disse que pegaria o mapa e roubaria todo mundo daquele lugar, então Luffy já queria lutar, só que Zef atirou em Arlong e o Homem Peixe Oeste atacou. Então Sanji já começou a lutar e mostrando que era habilidoso, só que não foi páreo para o Homem Peixe, e Luffy já queria usar o gomo como no pistol, só que não surtiu o efeito, e sua sequência de socos nem cócegas Fé segurou os seus braços e disse que usaria ele como exemplo, enviando para fora do Baratir, e ali o fechou para cima deu algumas porradas em Luffy, só que a água do mar era o ponto fraco do pirata de borracha e derrubou ele novamente. Agora até queria devorar, mas Nami apareceu e o impediu, dizendo para o pirata Arlong, o Homem Peixe, que estava com o mapa da Grand Line, e isso tudo foi revelado. Nami só se juntou a Luffy para roubar o mapa da Grand Line. Na verdade ela era um membro leal dos piratas Arlong esse tempo todo. Por quê? Não acredito. E antes de ir embora Arlong jogou o Luffy no mar, já que ele comeu a fruta o mar o mataria e quase se afogou, mas Sanji salvou, e assim que o tirou da água ficou muito triste em saber que Nami mentiu para o bando do Chapéu de Palha. Já o almirante fez o comunicado que não deixaria o banco do Chapéu de Palhas soltos, teriam que ser tratados como criminosos para ser levados à justiça no Baratir. Sanji limpava o restaurante e começou a discutir com o chefe, é que estava desperdiçando a vida dele naquele lugar e era para ele ir atrás do All Blue, só que isso só acabou sendo mais uma discussão dos dois. Luffy foi falar com o Zoro e ele finalmente acordou dolorido ainda, mas Luffy disse que Nami foi embora, só que ele foi um bom capitão, segundo Zoro, e fez uma promessa que ficaria ao lado de Luffy até achar o One Piece ou morreriam tentando juntos, pois ele era seu capitão, e Zoro imediato. Usopp aparece e disse que foi ele que espantou os homens de peixe, e que ele era o grande capitão Usopp. Mas ainda não iriam para a Grand Line e sim resgatar Nami, e mais um integrante entrou para o bando Sanji, pois precisariam de um cozinheiro, se despedindo do chefe Zef, agradecendo o velho por ter salvado e cuidado dele esse tempo todo, e partiram atrás da Nami, e para saber onde ela estava Luffy roubou a cabeça do palhaço Baggy, e ele seria o guia, e levariam eles até Nami. Caracas. Seguindo viagem, e apesar do acordo de Luffy ter feito com o palhaço, ele era um pé no saco e Zoro quase jogou no mar, e ele só não fez isso pois precisavam achar Nami. Zoro acreditava que era mesmo do bando do Arlong, Sanji talvez outra coisa, e começaram a discutir, mas Luffy queria mesmo era ouvir o motivo da boca dela, então voltando no passado dela feliz com sua mãe adotiva e sua irmã no Chico, mas atualmente ela jogava e trapaceava contra os homens peixes na sua ilha, por alguns berries. Arlong queria vê-la com o mapa desde quando era criança na vila Kukoyashi, ela sonhava em conhecer os mares, só que roubava livros da livraria, e como era pobre não tinha dinheiro, só que sua mãe não gostava dessa atitude, pois roubar machucava outras pessoas. Ela ficou irritada por ser pobre e usar as roupas da Nojiko, e que Bebomerek nem era sua mãe de verdade. Ela levou um tapa por isso, e correu da casa, só que mais tarde sua mãe foi falar com ela, que contou que quando trabalhava para a marinha enfrentou piratas no reino de Okote, e ela estava totalmente sem forças e faminta e quase morrendo e iria desistir, mas quando achou as duas, sabia que tinha que viver para cuidar daquelas. Agora Arlong queria o mapa e disse que ela cumpriu a parte do acordo e era um membro valioso do bando, e quando os homens peixes dominassem toda o East Blue, ela teria um lugar no seu império, mas ainda tinha que cobrar impostos da vila Koyashi,
Justamente é que ela cresceu e mesmo ela dizendo que não era bem-vinda por lá não teve jeito, pois ele precisava que um humano fizesse esse serviço. Já a marinha foi até o Baraty, e o vice-almirante queria informações com um chefe sóbrio, chapéu de palha, e como sempre ele disse que não sabia, mas para despistá-lo o chefe iria fazer alguns bifes mal passados. O bando chegaram a uma vila e parece que Anami tinha passado naquele lugar. Era justamente a vila Koyashi que devia impostos para Arlong, e Nami também estava lá para cobrar os impostos, e deu de cara com sua irmã no Chico, que não gostou nada da sua presença, e o líder da vila, Senhor Genzo, que ela conhecia desde criança. Ele sempre incentivava Nami a trabalhar e não roubar, e desde essa época, Arlong já atacava a vila, só que dessa vez ele disse que aquela cidade era dele. Destruindo tudo, seus homens viraram casas e fizeram aquela cicatriz no Senhor. Para Nami aquele dinheiro não era o suficiente e a vila ainda estava devendo, e depois foi falar com o Luffy, dizendo que nunca fez parte desse bando. Só enganou eles para pegar o mapa e nunca mais queria ver a cara deles. Talvez era hora de ir embora, mas para Luffy ainda sabia que alguma coisa estava errada com Nami, então foi falar com o senhor dizendo que era caçadores de piratas e precisavam falar com a garota, e ele explicou onde achariam ela e foram até a casa dela. Só que Nozrico já deu as boas-vindas com uma arma apontada para Luffy, mas eles queriam mais informações sobre Nami, que ela era do bando deles e sua amiga, mas Nozrico disse que ela era uma ladra e duvidava que sua irmã tivesse amigos, mas Sanji propôs um jantarzinho para ela com poucos ingredientes. Em troca, ela dava mais informações sobre sua irmã, e como isso parecia bom negócio para encher o bucho, ela aceitou. E no Baraty o almirante também comia e queria informações de Luffy, pois sabia que Zef estava mentindo, porém ele não disse nada, apenas abriu uma garrafa de vinho para continuar enrolando. Vice-almirante já no Arlong Park estava rolando uma festa, só que Nami chegou, disse que tinha um problema com a vila Kokoyashi e também queria saber se ele iria cumprir parte do seu acordo, mas agora não estava a fim de falar sobre negócios, e era para ela pegar uma bebida e se divertir. Mas nesse momento membros da marinha aparecia, era o capitão Nezumi e seus homens, e foram cobrar parte do negócio que tinham com Arlong para esconder informações da marinha sobre ele, porém aquele dinheiro estava pouco e estava cada dia mais difícil esconder os rastros dele. Então discutiria sobre negócios na sua sala e na casa de Nojiko. Ela adorou a refeição de Sans, disse que era a melhor coisa que ela já tinha comido em toda a sua vida, e agradeceu a refeição, mas eles precisavam saber mais informações sobre sua irmã. Então ela contou que sua mãe escondeu elas no porão da casa quando Arlong atacou a vila, e assim que ele chegou sua arma não serviu. Ele queria um tributo de 100 mil por adulto, e Biomet deu tudo o que ela tinha. Arlong viu 3 pratos na mesa e forçou ela a contar. Então ela revelou que tinha 2 filhas que saíram do porão para proteger lá. Já nesse caso era mais de 50 mil por cabeça. Então, como ela não tinha grana, diz que pagaria com sua vida para ver suas filhas vivas, e assim ela se despediu dela, e Arlong sem piedade matou a mãe das garotas. Eles só ficaram sem entender o porquê Nami estava trabalhando com um pirata que matou a mãe dela. Luffy ficou pensativa. Conversando com Zoro, disse que ela era apenas uma criança quando tudo aconteceu, e sabia de alguma forma que ela não era má, e também precisava deles. Arlong, por sua vez, estava negociando e dobraram o preço da proteção, mas depois que ele entregou o dinheiro disse algo sobre os homens peixes serem inteligentes, e isso deixou Arlong irritado, já que havia um preconceito entre humanos e homens peixes, e mesmo Jimbo poderoso, o homem peixe Bushekar, trabalhando para o governo, Arlong não representava ele, pois não servia a ninguém, apenas a si mesmo. Isso fez o chefe da marinha até devolver boa parte da grana, porém Nami agora queria fazer o acordo com Arlong. Era algo próximo a 100 milhões de barris, e parece que ela tinha toda essa grana. Então ao amanhecer ela entregaria o dinheiro para ele, e ele teria que cumprir a parte do acordo, que até agora é um mistério. Kobe no bar bebendo acabou revelando para Helmepo porque Garp, o vice-almirante, era avô de Luffy do chapéu
de palha e isso foi informação interessante, só que o barman, ouvindo sobre chapéu de palha, disse que um garoto passou por ali e venderia essa informação, já que estavam precisando. Jazef estava tentando enrolar o almirante para não passar informações. Segundo ele, brigas de família não levariam a nada, assim como o que houve a Gold Ocean, mas os garotos chegaram e passaram informação para ele e o destino agora eram as Ilhas. Konami continuaria o seu plano e, na casa, o bando se preparava para enfrentar o pirata Arlong. Só que Sanji teve que tapar a boca do palhaço para poderem trabalhar em paz. Nami foi até o túmulo de sua mãe e desenterrou o caixão, só que sua irmã chegou achando absurdo ela fazer aquilo, mas na verdade aquilo era um baú que estava cheio de dinheiro, e finalmente contou a ela a verdade. Quando era criança ela fez acordo com Arlong, que queria trabalhar para ele, mostrando que poderia ajudá-lo, pois sabia desenhar muito bem mapas, e na verdade ela queria que ele vendesse a Vila Kokoyashi, então ela teria que juntar 100 bilhões de beris, e isso era o acordo. Então todo esse tempo ela juntou toda a grana, e agora compraria a vila e a liberdade das pessoas. Escondeu isso de sua irmã para protegê-la, só que Arlong não deixaria isso acontecer, enviando os homens da marinha para confiscar todo aquele dinheiro, e como a Nami não tinha como provar de onde veio aquela grana, então toda a grana que ela demorou anos para juntar foi roubada novamente pelo mesmo pirata. E ela sabia o que Arlong iria fazer em sua reunião com os homens peixes. Disse que liberariam sua fúria no mundo e começariam pela vila, e assim deu a ordem para os seus homens matarem todos os humanos da vila. E Nami, na sua fúria e ódio de Arlong, queria tirar sua tatuagem na marra, e nessa Luffy impediu, e na sua tristeza ela pediu ajuda para ele, e assim o pirata deu a ela o seu bem mais precioso, o chapéu de palha, e disse que ajudaria ela com toda certeza, vendo o bando de Arlong invadirem a vila, e agora começaria uma guerra. Ela vai cantar. Na verdade, a tatuagem de Nami foi feita na marra, e ela era uma escrava para desenhar os mapas, para ele dominar os mares. Então o bando do chapéu de palha chegaram à vila e a cidade estava toda destruída, e agora os moradores, sabendo o que houve e como Nami defendeu a vila, então Luffy disse que a luta era deles e o seu bando iria lutar, só precisavam achar a fraqueza do Homem-Peixe, que era a prova de balas. A marinha queria saber das ações do capitão Nezumi e o porquê uma vila foi atacada, e Arlong fazia o que bem entendia. Ele botou a culpa dessa vez no pirata de chapéu de palha chamado Luffy, e ele tinha acabado com uma vila inteira. Kobe disse que isso era mentira, pois Luffy nunca faria isso, mas eram palavras de um capitão contra de um cadete. Mas o vice-almirante disse para ele parar de arrogância, pois agora só queria saber onde estava Luffy, entre bombas de fumaça de Usopp e o bando dos homens peixe. Agora o plano deles era lutar e Luffy e Nami achar Arlong, mas antes tiveram que passar por todos os homens peixes, porém sem tesouro, e o sopro estavam ali para lutar, e ajudaram eles a chegar à sala de mapas, onde Nami ficou presa até os 12 anos trabalhando para Arlong. Pegou o mapa para saírem de lá, só que Arlong chegou com uma gigantesca espada e não deixariam ele sair. Já Usopp fugia de um homem-peixe que cuspia uísque como se fosse uma metralhadora. Zoro e Sanji disputavam quem derrubava mais homens-peixes. Arlong falava que queria dominar o mundo, já que tinha todo o conhecimento de mapas feito por Nami, e que, em resumo, ele disse que ela também o traiu, mas na verdade ele nunca iria libertá-la, e queria saber do futuro rei dos piratas se ele iria usar ela também. Mas Luffy quebrou a espada com suas mãos. Eu disse que Nami era uma pessoa com sonhos e não um objeto, e ele era igual aos outros idiotas maus que ele deitou na porrada, e iria fazer o mesmo com ele, deixando Nami escapar, pois a conversa de Arlong era com Luffy. Usopp ainda passava apertado com o cuspidor e o uísque, e Sandy e Zoro derrubavam os homens peixes, apesar do espadachim não estar 100%, mas o palhaço disse que ajudariam eles, pois o seu corpo estava perto, mas o que ele fez foi apenas enganá-lo, recuperar e meter o pé de lá, pois segundo ele tinha coisas para fazer. Usopp usou sua velha tática de fingir-se de morto e depois usou suas balas flamejantes. Aproveitou que o cara bebeu uísque e tacou fogo no Homem-Peixe. Pena que não tinha ninguém lá para ver, pois dessa vez foi verdade.
Eu ia fazer o quê? Sanji e Zoro iriam lutar com o Kurobi, que tinha o poder do Karatê. Já começaram a luta, passando apertado para ele Luffy mesmo. Com seus poderes não era páreo para o Homem-Peixe, pois o seu Gomu Gomu no pistão quebrou os dentes. Mais rapidamente Arlong fez crescer de novo, então Luffy achou sua fraqueza. Na verdade não podia derrotar, mas sim destruir tudo que ele construiu e, naquela sala de mapas, começou a destruir os pilares, deixando Arlong muito irritado. Já Sanji, igual Luffy, começou a gritar os seus ataques contra a Kurobi e deu super certo, venceu o Homem-Peixe com suas bicudas e na sequência o Usopp chegou e conseguiu derrotar apenas um pirata. E por fim Nami chegou abraçando os seus amigos, deixando de lado o problema. Agora era que o Arlong Park estava desmoronando, e Luffy ainda continuava lutando com Arlong, e agora usou o Gomu no Gate com vários socos, e depois o Gomu no Ono, o super chute que até destruiu o Arlong Park. Ainda derrubou pirata para os últimos andares da construção. O Arlong Park restou apenas cinzas, e dela o pirata de borracha surgiu dizendo que Nami era sua companheira e sua amiga, e também fazia parte do seu bando. Todos lá ficaram felizes pelo capitão do chapéu de palha ser resistente, e agora era a hora de comemorar. Sanji então fez um banquete para toda a vila e ainda chavecando a irmã de Nami, e na sequência, a velha rivalidade com o Zoro. Já o Usopp fez o que faz de melhor, contar as suas histórias inventadas. Porém a festa acabou, pois Gap chegou, e as ordens eram para prender todo mundo pela destruição da vila. Só que Kobe não obedeceu às ordens, disse ao almirante que não, e sim ao bando de Arlong, e Helmeppo discordava de suas ações, pois bem os outros marinheiros não discordavam, e Gap ficou encarando o seu neto e daria a sua última chance para ele desistir. O Luffy disse a ele que sempre foi um pirata. Começaram a lutar e olha, o vice-almirante realmente era forte, pois Luffy não aguentou muito os ataques, e mesmo tentando fazer o como no Rocket no seu avô, ele o derrubou com facilidade. Ele segurou o Luffy pelo pescoço, mas nessa o seu neto disse para ele que podia bater o quanto quisesse, que ele iria assim para Green Line encontrar o One Piece e ser o rei dos piratas, dando uma risada que lembrava do Ojon, e nessa ele soltou. Luffy também começou a rir, depois liberou todos, pois tinham que ir atrás dos verdadeiros criminosos, mas o lance que isso não se passava de um teste, e apesar de ser um teste estranho, Luffy passou, só que agora estava por conta própria, mas segundo ele não, pois agora tinha seus companheiros. No dia seguinte, Nami se despediu de sua mãe e de sua irmã. Jacob trouxe um presente para Luffy, um cartaz de procurado, algo que ele sempre quis, e era a maior recompensa de West Blue, dando Deus em Luffy, pois seria difícil encontrar novamente, e Luffy mostrou cartaz para os seus amigos. Ele valia agora 30 milhões mais que qualquer pirata de West Blue, então teriam que ir para Green Line, se não seriam alvos fáceis. A dona do bar que ele frequentava quanto criança ficou sabendo e feliz pelo cartaz. A senhorita Kaia também, por causa de Usopp. Os chefes nada de surpresa, pois sabia que o garoto dava trabalho. Já o palhaço se importou bastante, pois era maior recompensa, ainda maior do que o dele, e também da Capitão Alvida, e o seu avô até ficou surpreso com o primeiro cartaz de seu neto, e a punição para os seus cadetes era ter um treinamento para se tornarem fortes, já que queria enfrentar Luffy e Zoro. Esse era o caminho. Já o Shichirock encontrou o bando de Shanks e foi levar o cartaz para ele do seu filho de criação, que finalmente se tornou um pirata, e isso era o sonho dele, e chamou Mihawk para beber com eles no navio. Teria um pedacinho da casa para Nami recordar, e Luffy ganhou o símbolo do chapéu de palha no pano do mastro do navio, que deixou ele ainda mais agitado e feliz, e o destino agora era a Grand Line, mas antes teriam um rito de partida onde todos iriam dizer o que queriam encontrar, e Sanji disse que era o All Blue, Luffy o rei dos piratas, Zoro ser o maior espadachim do mundo, Nami desenhar o mapa do mundo, e o Usopp o maior guerreiro do mar, terminando assim a primeira temporada de One Piece como importante personagem do anime. Smoke queimando o cartaz de procurado de Luffy. Obrigado a você que está nos acompanhando, obrigado pelo seu like e obrigado pela sua inscrição.
É muito importante que você continue conosco para poder nos dar essa força. Entre na playlist para assistir a todas as partes do primeiro episódio de One Piece e se inscreva para os próximos episódios que estarão em nosso canal em breve. Tchau e até a próxima!